Orientação Espírita, o seu canal de espiritismo no YouTube, esclarecendo e consolando através dos princípios espíritas. Faça a sua inscrição e renove sua vida. Vamos juntos fazer um mundo melhor. Em todos os momentos, o Livro Espírita é a melhor companhia. Comprando em marcosdemario.com, você apoia a manutenção do canal Orientação Espírita. No canal Orientação Espírita, você encontra variada programação, pensada e feita para você. Acompanhe os nossos programas no YouTube. Um olhar para o futuro na construção da Era do Espírito. Tem início mais uma edição de Ante os Novos Tempos. Um olhar voltado para a humanidade, através das revelações dos Espíritos, na mensagem consoladora e esclarecedora do Espiritismo. Fique agora na companhia de Marcos Demário. Olá, damos início a mais um programa Ante os Novos Tempos. Programa que traz para você o Espiritismo ou doutrina espírita, conforme codificado por Allan Kardec através dos ensinos dos espíritos superiores. Vamos ter um programa dinâmico, perguntas e respostas, participação do nosso Orson Peter Carrara, e hoje trazendo um convidado muito especial. Nós temos o momento de reflexão, a poesia espírita, trazendo Castro Alves. E no final, nós vamos conversar sobre a justiça divina. Então, vamos iniciar, porque tem muita coisa para nós conversarmos, aprendermos com o Espiritismo aqui no Ante os Novos Tempos. Perguntando e aprendendo. Você já enviou a sua pergunta? Você já aproveitou o nosso programa para colocar o que você pensa, para entender o que o Espiritismo pensa sobre os diversos temas da vida? Essa é a primeira parte do nosso programa, Perguntando e Aprendendo. Então, envie a sua pergunta, veja aí na tela os nossos canais de comunicação e não perca tempo, não fique com dúvidas. Faça como fez, por exemplo, a Regina, que é lá de Maceió, Alagoas. É a penetração do programa através da internet, via YouTube. E a Regina, então a nossa querida alagoana, está aqui nos enviando a seguinte pergunta. Qual é a importância da educação espírita infantil promovida pelos centros espíritas, também conhecida como evangelização infantil? Regina, é da máxima importância, porque estamos falando da educação. E da educação à luz da imortalidade da alma, da vida futura, da reencarnação, da lei de evolução. Uma educação que, com o Espiritismo, prepara o ser na sua integralidade, porque todos nós somos dotados do potencial divino. Então, nos prepara para a vida, lembrando que a vida, na visão espírita, não é só a existência humana, material, mas é a vida que se estende para além depois da morte. E é muito importante também, além de tudo isso, porque o Espiritismo resgata em espírito e verdade os ensinos morais do nosso Mestre Jesus, considerado pela doutrina como o governador do planeta Terra. E os ensinos morais, eles são a base para a solidariedade, a fraternidade, a ética, a paz,
a justiça. Por isso que os centros espíritas, já há muito tempo, vêm se dedicando a esse trabalho da chamada evangelização espírita infanto-juvenil, que hoje nós também estamos designando por evangelização da família, ou, como você colocou na pergunta, a educação espírita, infantil, juvenil, dos adultos, da família como um todo. Na verdade, a educação espírita do ser imortal e integral que todos somos, não apenas privilegiando a área intelectual do desenvolvimento cognitivo, mas também focando no desenvolvimento emocional, afetivo, moralizando e espiritualizando o ser durante o período infantil, que é o seu destaque e que é muito importante, porque no período infantil o espírito que reencarnou, ele está mais maleável, ele está mais apto a receber as influências daqueles que têm a missão de o educar, os pais, os avós, os tios e os professores, falando aqui de uma forma geral. E se esse espírito, porventura, estiver trazendo más tendências de caráter, a educação deve corrigir essas más tendências e permitir o desenvolvimento de bons hábitos. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, nos diz que a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. E ele é muito claro ao dizer que ele falava da educação moral, que é justamente a educação que forma o caráter desse ser. Portanto, a educação à luz do Espiritismo é importantíssima. A educação em si já é da máxima importância para o ser humano e a humanidade. À luz do Espiritismo, ela se torna ainda mais profunda e mais importante. Por isso, os centros espíritas precisam continuar esse trabalho grandioso, primordial, da chamada evangelização espírita ou educação espírita, e principalmente da infância, porque esses seres bem educados haverão de fazer uma humanidade melhor. Então, a educação espírita é da máxima importância e deve ser, sim, o foco do Centro Espírita. Bem, nós recebemos também aqui a participação do Márcio, que é lá de Manaus, Amazonas, e o Márcio está aqui indagando. Quais são os princípios fundamentais do Espiritismo? Ou seja, aqueles que formam a doutrina espírita. Vamos lá, Márcio, é importante nós compreendermos bem os princípios fundamentais do Espiritismo ou doutrina espírita. São 4. Vamos a eles então. Primeiro, a existência de Deus como Pai e Criador. Segundo, a imortalidade da alma com a vida futura depois da morte. Terceiro, a comunicabilidade dos espíritos ou dos desencarnados, do intercâmbio entre os chamados mortos e os vivos. E quarto, a lei de evolução, que através da reencarnação tem por finalidade colocar a todos nós como espíritos puros, espíritos perfeitos, porque esse é o desígnio de Deus. Então, temos aqui 4 princípios básicos: Deus, a imortalidade da alma, a comunicabilidade e a lei de evolução. Reencarnação, livre-arbítrio, lei de ação e reação, eles estão embutidos nesses 4 princípios, não precisam ser destacados. Eles são, na verdade, subprincípios, assim como as leis morais. Então, esses 4 princípios fundamentam todo o edifício
filosófico, científico e religioso do Espiritismo, e que nós encontramos estudados, aprofundados, inclusive com as suas consequências, nas obras de Allan Kardec. Obras essas, que, em verdade, que foram ditadas, escritas, elaboradas pelos espíritos superiores. Então eu estou aqui falando do Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e Inferno e a Gênese, as 5 obras básicas. Nós temos também outras obras de Allan Kardec, subsidiárias, como o que é o Espiritismo, a Revista Espírita, então que são obras que vêm também fazer estudos e complementar essas obras básicas. Então, você agora já sabe quais são os princípios básicos do Espiritismo e que para compreendê-los e desdobrá-los, basta então estudar as obras de Allan Kardec, que você pode fazer, claro, sozinho, pode fazer parte de um grupo de estudo do Espiritismo, seja online, via internet, seja um grupo familiar ou no centro espírita, porque é estudando que se compreende e que se pratica cada vez melhor o Espiritismo. Bem, continuando, nós vamos responder agora ao Gustavo, que é da cidade de Belo Horizonte, a capital de Minas Gerais. Gustavo está aqui perguntando: nos casos de transtornos mentais, podemos afirmar que a causa está associada à obsessão espiritual? Gustavo, necessariamente não. Estudos realizados pelo Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, quando em vida, estudos esses que deram origem ao livro A Loucura sob Novo Prisma. E esses estudos, que são do final do século XIX, já apontavam que a loucura, como se chamavam os transtornos mentais à época, ela tinha diversas causas. As causas orgânicas, as causas psicológicas, as causas espirituais e as causas mistas, misturando, por exemplo, o psicológico com o espiritual. Então são várias causas. E dentro dessas causas, nós temos que colocar também aquelas ligadas às expiações reencarnatórias. Então, meu caro Gustavo, nós não podemos afirmar que a causa de todos os transtornos mentais é a obsessão provocada pelos desencarnados, por motivo, por exemplo, de vingança em relação a acontecimentos de existências passadas. Seria minimizar demais as questões ligadas aos transtornos mentais. É claro que a pessoa adentrando a um transtorno mental mais profundo, sendo a causa não a obsessão, a tendência é que esse transtorno abra as portas dentro da lei de afinidade para que desencarnados se liguem a essa pessoa e aproveitem o seu transtorno mental, aí sim iniciando um processo de obsessão. Mas nesse caso, a obsessão não é a causa do transtorno, é consequência dele. Então veja como nós não podemos acusar os espíritos pelos nossos transtornos mentais. Quantas pessoas têm transtornos por causa de maus hábitos, manias, problemas trazidos já de existências passadas, traumas emocionais acontecidos aqui nesta existência, em que o ser não consegue lidar direito com essas causas, com esses traumas. Então, nós vamos ter diversas situações.
que a obsessão pode levar uma pessoa a um transtorno mental profundo, sério, não resta nenhuma dúvida. E temos na literatura espírita casos e mais casos, explicações e mais explicações a esse respeito, já a partir da codificação espírita e também e principalmente na Revista Espírita, que foi coordenada por Allan Kardec durante praticamente 12 anos. Então, a obsessão, que você chamou aqui de obsessão espiritual, ela pode ser, em determinados casos, a causa do transtorno mental. Mas sempre lembrando que as causas são múltiplas, variadas, nem sempre tendo ligação com uma obsessão. E que a causa que gerou o transtorno é que pode então abrir as portas da mente para o assédio de espíritos inferiores. Então, nesse caso, a obsessão é consequência do transtorno mental. Recomendo a leitura atenta de O Livro dos Espíritos e também da Revista Espírita, assim como outras obras que nós temos na literatura espírita, como o livro do nosso Bezerra de Menezes, que é uma publicação da Federação Espírita Brasileira, A Loucura sob Novo Prisma, para aprofundar mais esse assunto. Vamos agora passar a palavra a Luísa, que é da cidade do Rio de Janeiro. Ela enviou a seguinte pergunta: o que devemos fazer para acelerar o processo de transição planetária rumo ao patamar de mundo de regeneração? Devemos fazer o bem e amar o nosso próximo com todas as nossas forças. E para fazer isso, vamos precisar nos melhorar moralmente. E, portanto, é isso que precisamos fazer para acelerar o processo da passagem de mundo de expiações e provas para mundo de regeneração do nosso planeta Terra e, portanto, da nossa humanidade terrena. Eu só consigo me melhorar se corrigir os meus maus hábitos, se desenvolver as minhas virtudes, como a caridade, a bondade, a compreensão, a tolerância, o trabalho, o respeito ao próximo e assim por diante. Portanto, há uma necessidade de autoeducação, do melhoramento moral para me espiritualizar. E assim, caminhando no bem e no amor ao próximo, eu estarei contribuindo com Deus para essa mudança planetária em mais breve tempo do que podemos imaginar. À luz da doutrina espírita, nós não podemos acreditar que essa transição planetária vai acontecer como num passe de mágica, só porque isso está marcado pela lei divina. É claro que os desígnios divinos, eles sempre irão se realizar no seu devido tempo. Mas nós, filhos de Deus, temos que dar o nosso concurso. Temos que fazer a nossa parte nesse contexto. Que a Terra vai ser um dia mundo de regeneração, onde o bem predomina sobre o mal, não temos nenhuma dúvida. Agora, a grande questão é responder quando isso vai acontecer. Não existe uma data, não existe data limite, nada dessas coisas. Porque tudo depende do uso que fazemos do livre-arbítrio, de termos a consciência, de sermos co-criadores também aqui na Terra. Está lá em O Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec solicita dos espíritos superiores resposta
a pergunta qual é a finalidade da reencarnação. E os Espíritos são muito claros, que nós façamos também a nossa parte na obra da criação divina. Portanto, está em nossas mãos acelerar ou retardar essa passagem do mundo terreno para o mundo de regeneração. Portanto, o que podemos fazer? Nos melhorar para melhorar a humanidade, nos moralizar e praticando o bem e o amor ao próximo, cuja regra nos foi dada por Jesus. Fazermos ao nosso próximo somente aquilo que desejamos que o nosso próximo nos faça. Essa é a regra e que, implantada, praticada, vivenciada, vai acelerar esse rumo ao mundo de regeneração. Bem, nós tivemos então a participação hoje da Regina, lá de Maceió, do Márcio de Manaus, do Gustavo de Belo Horizonte e da Luísa, do Rio de Janeiro. E a sua participação? Nós estamos aqui esperando. Veja aí na tela os nossos canais de comunicação. Você pode enviar a sua pergunta através do WhatsApp, do Telegram, ou por e-mail, ou através do nosso canal no YouTube. Então não deixe de fazer a sua participação, envie aí a sua dúvida, envie o seu comentário sobre o nosso programa para que possamos interagir e enriquecer. E por falar em enriquecer o nosso programa Ante os Novos Tempos, hoje nós temos mais uma participação do nosso querido palestrante, escritor, entrevistador, Orson Peter Carrara. E ele vai nos trazer um historiador espírita muito dedicado, com várias obras publicadas, e é um biógrafo de Bezerra de Menezes. Estamos falando aqui de Luciano Klein. Orson Carrara entrevistou Luciano Klein sobre diversos temas e, claro, sobre Bezerra de Menezes. E nós estamos trazendo hoje justamente uma das passagens dessa entrevista e onde nós vamos ficar sabendo de um caso que não está na maioria das biografias sobre Bezerra de Menezes, mas que Luciano Klein estudou, pesquisou e comprovou que de fato existiu. Vamos então passar a palavra a Orson Peter Carrara, entrevistando então o nosso Luciano Klein, que é lá do Ceará, e que vai mostrar que quando precisamos de auxílio, os espíritos atuam para nos auxiliar. Conversando sobre Espiritismo. Luciano, e na pesquisa toda, o primeiro livro publicado, esse outro que vai sair o ano que vem, muitos casos, histórias contadas, qual foi aquele mais comovente ao seu coração que te fez chorar, por exemplo? Ah, foram tantas, foram tantas. Mas eu vou revelar uma que as biografias não registram. Para mostrar que o Dr. Bezerra de Menezes ele teve todo um amparo da espiritualidade para a missão a qual ele havia sido destinado pela espiritualidade maior. Todos nós conhecemos, porque isso foi registrado no Jornal do Brasil de 1900, quando ele desencarnou, aquele episódio do misterioso estudante de matemáticas, no plural, e filosofia. Se coloca só como matemática, mas era matemáticas e filosofia. Que, de repente, no momento em que ele estava passando por uma situação muito difícil, perto da conclusão do curso de medicina, ele estudou medicina no Rio, de 1851 até 1856. Então, ele estava prestes a concluir o curso. A família tem um momento difícil economicamente aqui no Ceará. O pai desencarnou em 1851,
e ele estava prestes a desistir do curso. Aí tem aquela história do estudante de matemática que nós conhecemos, e até no filme é colocada essa história. Isso. Mas nós descobrimos uma outra que as biografias não registram, e que talvez quem nos ouve nesta live nunca ouviu, e que nos comove sobremaneira. E esse fato aconteceu exatamente quando da chegada dele à corte, ao Rio de Janeiro. Ele saiu de Fortaleza no dia 5 de fevereiro de 1851, uma quadra invernosa aqui no Ceará, e chegou no Rio de Janeiro no dia 23 de fevereiro. A viagem era demorada, através de um vapor. Uma escala, vamos usar a expressão de hoje, em Recife e em Salvador, até chegar no Rio de Janeiro. Ele se instalou numa casinha alugada por um parente, que vivia no Rio, na rua Mata Cavalos, nas proximidades da Faculdade de Medicina. A rua era chamada de Mata Cavalos porque, de fato, literalmente, matava cavalos, porque era uma rua muito arenosa, e quando davam algumas chuvas, viravam lamaçal, e como o principal meio de transporte da época eram as charretes, eram os cavalos, o cavalo que passava, colocava a pata de mau jeito, quebrava a pata, tinha que ser sacrificado, prática, infelizmente, daquela época. E o fato é que era assim chamado. E ele se instalou na casinha, ajardinada, como ele descreveria mais tarde em um de seus romances. E aí, é o que as biografias não registram, essa história nós encontramos posteriormente, narrada por um grande amigo seu, chamado Antônio Guilherme Cordeiro, que ele franqueou o espaço da célebre farmácia Cordeiro, já no final da sua existência, para ele atender, já com dificuldade de ordem material, as pessoas que demandavam até o seu consultório. Essa história foi narrada. Ele, quando se estabeleceu na referida casinha, ele corre para a Faculdade de Medicina a fim de efetuar a matrícula. E por um motivo qualquer, qual não foi a sua surpresa, quando ele chegou por volta das 16h30, a Faculdade de Medicina tinha acabado de fechar as suas portas. Aí ele se desesperou. Tinha vindo de tão longe, do seu torrão natal, do seu Ceará. A faculdade, naquela época, a matrícula era efetuada anualmente, e assim sendo, ele perderia a matrícula, ele teria que voltar só no ano seguinte, talvez nem pudesse mais voltar por conta da idade. E ele senta na escadaria, no vetusto casarão que abrigava o educandário à época, e aí começa a refletir sobre a sua vida, sobre os seus sonhos, sobre os seus projetos, e de repente ele percebe que uma garotinha que estava a poucos metros e que brincava com uma escrava mantinha envolvida em seus braços alvinitentes uma boneca de louça, e ela observava aquela cena. Movida por um secreto instinto, a garotinha de aproximadamente 9, 10 anos desloca-se na sua direção e chega até ele, vê que ele estava triste e pergunta-lhe: moço, mas por que você está triste? Aquela pergunta que normalmente as crianças nos fazem. Ele olhou-a com ternura e disse: é porque eu vim de muito longe, minha querida. Eu vim de muito longe, atrás de um sonho, e vi que meu sonho vai ser frustrado. Ela disse: mas por quê? Não, é porque eu vim fazer a matrícula da Faculdade de Medicina. Eu, por um problema pessoal, acabei me atrasando, e as portas da faculdade estão cerradas, e eu vou ter de voltar à minha terra. E de onde você veio? Eu vim de muito longe. De onde? Lá do Ceará, no norte, repetindo, na época não era nordeste, no norte do Brasil. Mas não chore não, diz a garota. Eu disse: não, tudo bem, vou voltar para o meu sertão, para o meu Ceará. Diz: mas não chore não, você não vai perder a faculdade. Ele olhou para a menina e, um tanto surpreso, ela disse: me dê sua mão. Ele estendeu a mão, ela disse: venha cá. Sem saber o que fazer, e um tanto desconcertado, ela o conduziu para uma porta contígua, na lateral do prédio. Venha! Ela disse: não, mas eu não posso entrar por essa porta. A porta principal, onde a matrícula era para ser efetuada, está fechada. Ele disse: venha comigo. Puxou, ele foi, seguiu a garotinha, prosseguiu por um longo corredor, e ela disse: venha. Ele disse: não, mas eu não posso, é um ambiente que eu não conheço, eu não sei por que você está me levando. Ela disse: venha comigo, venha. Foi prosseguindo, chegou no final,
ele viu uma porta muito bem trabalhada, com a plaqueta que tinha o nome do diretor, Dr. Cruz Jobim. E ele olhou, estarrecido, não, é a sala do diretor, eu não posso entrar. Ela disse, venha comigo, e empurrou a porta, puxou pela mão. Quando o diretor, sentado no birô, olhando, abaixou os óculos, ela disse, papai, esse moço veio de longe, do Ceará, e perdeu o horário. O senhor não vai deixar que ele perca a matrícula, né? E ele, então, desconcertado, pai é pai, vendo a súplica da filha, disse, tudo bem, me dê, meu jovem, a documentação. Pegou a documentação, ficou com ela e disse, vem amanhã e faça novamente a sua matrícula, você não vai perder a vaga. E assim aconteceu. Esse fato é narrado. E é interessante, Orson, porque esse fato, inclusive, foi, já na década de 1930, transformado, na época em que Caio Bachuta ainda estava entre nós, em uma radionovela, na Rádio Marlink Veiga, no Rio de Janeiro, PRE9, e teve um sucesso retumbante. E, infelizmente, no nosso movimento espírita, ninguém nunca narrou esse fato. Pela primeira vez, talvez, os irmãos aqui presentes nesta live estejam ouvindo. E o mais interessante, portanto, é que depois nós fomos pesquisar. E, no nosso trabalho, nós divulgamos, entre as hipóteses que levantamos, quem poderia ser, entre as filhas do Dr. Cruz Jobim, aquela garotinha que o Dr. Bezerra mais tarde diria como uma espécie de anjo loiro, de cachinhos dourados, né? Que o ajudou a, de certa forma, reverter aí um pouco aquela situação, ensejando que ele cursasse a faculdade de medicina. Esse é um fato que, a mim, pelo menos, me comove bastante. E você levou adiante essa pesquisa para localizar essa menina? E localizamos a garotinha. Localizamos, é isso que estavam dizendo, né? Era uma das filhas do Dr. Jobim, coincidentemente de nome Francisca. Nós pegamos todas as filhas e os filhos que ele tinha, estimamos, evidentemente, pela idade, pelo ano, e aí nós chegamos à conclusão de que era essa jovem chamada Francisca. Lá no livro nós colocamos. Vejam onde é que eu fui, né? Investigando atrás, até esses detalhes mínimos, nós fomos atrás. É a mania do historiador. Poesia Espírita. Na Poesia Espírita, nós vamos dar continuidade à exploração que estamos fazendo do livro Parnaso de Além Túmulo, essa obra psicografada por Francisco Cândido Xavier. Você que acompanha o nosso programa já sabe, Parnaso de Além Túmulo é um livro que é, na verdade, uma coletânea de poetas desencarnados, tanto lá de Portugal, quanto daqui do Brasil. Hoje, nós vamos destacar o poeta Castro Alves, famoso poeta brasileiro que viveu na época do nosso segundo reinado, né, quando tínhamos D. Pedro II à frente da monarquia brasileira. O Castro Alves era baiano, nasceu em 14 de março de 1847 e ele vai desencarnar em 6 de julho de 1871, lá na Bahia também, em Salvador. Mas lembremos que Castro Alves fez praticamente toda a sua vida literária na cidade do Rio de Janeiro. Poeta inflamado, de versos que levavam o auditório a aclamá-lo, e ele foi um abolicionista. Ele, com seus versos, lutou muito pela abolição da escravatura. Nos deixou muito jovem, porque ele se acidentou numa caçada, foi um tiro acidental, e esse tiro fez com que tanto o seu pé quanto a sua perna gangrenassem, e naquela época os médicos não conseguiram salvá-lo. Em vida, além de publicar os seus poemas nos jornais e também nas revistas literárias, poemas famosos, como por exemplo Navio Negreiro, O Livro e a América, ele também publicou o livro
espumas flutuantes. E Castro Alves retornou através do lápis mediúnico de Francisco Cândido Xavier e nos brindou com 2 poesias que estão publicadas no Parnaso de Arentum. Nós vamos então trazer para o programa a poesia A Morte. Vamos prestar atenção, porque é o Castro Alves puro, lírico, como se estivesse declamando no teatro um dos seus poemas. Vamos então saber o pensamento de Castro Alves, espírito, sobre a morte. No extremo polo da vida, diz a morte: humanidade, sou a espada da verdade e a temes do mundo sou. Sou balança do destino, o fiel desconhecido, lanço cômodo no ouvido e aureolo a fronte de Hugo. O cronômetro dos séculos não me torna envelhecida. Sou morte, origem da vida, prêmio ou gládio vingador. Sou anjo dos desgraçados que seguem na terra errantes, desnorteados viajantes dos Niágaras da dor. Também sou braço potente dos déspotas e opressores, que trazem os sofredores no jugo da escravidão. Aos bons sou compensação, consolo e alívio aos précitos, e nos maus aumento os gritos de dores e maldição. Sepultura do presente, do porvir sou plenitude, da alegria sou saúde e do remorso o amargor. Sou águia libertadora que abre sobre as descrenças o manto das trevas densas e sobre a crença o esplendor. Desde as eras mais remotas, coso láureas e mortalhas, e sobre a dor das batalhas minha asa sempre pairou. Meu verbo é a lei da justiça, meu sonho é a evolução, meu braço a revolução, Austerlitz e Waterloo. Homem, ouve-me, se às vezes simbolizo a guilhotina, minha mão abre a cortina que torna o mistério em luz. E por trabalhar com Deus, na absoluta equidade, sou prisão ou liberdade, nova aurora ou nova cruz. Se o cristal que imita o céu da consciência tranquila é o luzeiro que cintila na noite do teu viver, oásis, dou-te o repouso. Estrela, estendo-te lume. Flor, oferto-te perfume. Luz da vida, dou-te o ser. Mas também se a tirania arvora-se em lei na terra, eu mando a noite da guerra fazer o sol do porvir. Arremesso a minha espada, ateio fogo aos canhões, faço cair as nações, como fiz Roma cair. Foi assim que fiz um dia, ao ver o trono imperfeito estrangulando o direito. Busquei Danton, Mirabeau, e junto ao vulto de Temes, tomei o carro de Jove e fiz o 89, quando a França me ajudou. Então, implacavelmente, fiz a Europa ensanguentada ajoelhar-se humilhada diante de tanto horror. Das cidades fiz ossuários, dos campos saaras ardentes, trucidei réus inocentes, apaguei a luz do amor. Até que um dia, o Criador, sempre amoroso e clemente, que jamais teve presente, nem passado, nem porvir, bradou do cume dos céus num grito piedoso e forte: não prossigas, basta morte, agora é reconstruir. Portanto, homem, se tens por bússola o bem da vida, olha o sol de fronte erguida, espera-me com fervor. Abrir-te-ei meus tesouros,
serei tua doce amante, cujo seio palpitante guardar-te-á paz e amor. Se às vezes se te afigura que sou a foice impiedosa, horrenda, fria, orgulhosa, que espedaça os teus heróis, verás que sou a mão terna, que rasga abismos profundos e mostra bilhões de mundos e mostra bilhões de sóis. Conduz os seres aos céus, à luz da realidade. Sou ave da liberdade, que ao lodo da escravidão venho arrancar os espíritos, elevando-os às alturas. Dos corpos às sepulturas, dou almas para a amplidão. A morte é transformação. Tudo em seu seio revive. Esparta, Tebas, Nínive, em queda descomunal, revivem na velha Europa. E como faz as cidades, remodela humanidades no progresso universal. Eis então aqui o poema A Morte, do espírito Castro Alves, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, que compõe o livro Parnaso de Além-Túmulo, e que trouxemos para o nosso programa para realizarmos uma grande meditação sobre essa questão da morte, que para nós espíritas é apenas a porta que nos abre o regresso ao mundo espiritual. E chegamos então agora no nosso vídeo reflexão, porque é o momento de para viver melhor. Você se sentiria bem visitando um amigo e encontrando o ambiente de seu lar sujo, desarrumado, com coisas espalhadas pela sala e a louça suja ocupando a pia? E o que dizer de sair às ruas e encontrá-las sujas e desorganizadas? E encontrando pessoas desperdiçando água, jogando coisas pelas janelas de carros e ônibus? Cuidar da nossa casa planetária faz parte de nossa missão aqui na Terra, mas só consegue cuidar do planeta quem sabe cuidar da sua moradia e do ambiente social em que vive. Cuidado com o exemplo, pois nossos filhos costumam seguir o que fazemos. Educar-se é muito importante, ainda mais sabendo que haveremos de voltar ao planeta pelas portas da reencarnação. Não desperdice, não polua, não bagunce. Pense nos outros e não somente em você. Se você gostou desta mensagem, compartilhe. Entendendo com o Espiritismo. No Entendendo com o Espiritismo, nós vamos conversar sobre o funcionamento da lei divina. Muitas pessoas questionam, e com razão, quando não têm a visão espiritualista da vida, por que da dor, do sofrimento, das aflições, das amarguras? Por que dos golpes da vida que nos levam muitas vezes às lágrimas, a dores que não sabemos responder quais as suas causas? E então muitos indagam se Deus é o ser supremo, se Deus nos ama, como dizem os religiosos, como Ele pode permitir que essas coisas que nos afligem aconteçam? Onde Ele está diante das guerras, dos males,
que tanto mancham a própria humanidade? Pois bem, o Espiritismo é a doutrina que veio dos céus à terra para nos explicar a justiça divina. Para responder ao nosso querido Castro Alves, que acabou de comparecer aqui ao nosso programa, quando no seu famoso poema Navio Negreiro, em que ele gritava contra a abolição, ele faz a famosa pergunta: Deus, ó Deus, onde estás? Onde te escondes? Deus está regendo a vida. Tudo que acontece está sempre de acordo com a lei divina. Acontece que falta para nós uma chave para o entendimento. Chave essa que foi trazida pelo Espiritismo e que se chama reencarnação. A reencarnação, ela existe através da imortalidade da alma e significa que nós, almas imortais, já vivemos antes do nascimento e continuaremos a viver depois da morte. E que, portanto, todos nós já tivemos muitas existências através das reencarnações. Muitos acontecimentos, muitas situações que nos afligem, que nos acometem, de fato, não têm explicação com um olhar apenas materialista sobre a vida. E aí nós não conseguimos compreender. Porque temos um filho totalmente são e depois temos um filho que traz, por exemplo, um transtorno mental ou traz uma deficiência física aguda. Onde é a explicação? Quando a nossa ciência, mergulhada na biologia, não consegue encontrar uma explicação nas nossas células, na nossa hereditariedade, ou seja, não há uma explicação genética para o caso, a reencarnação explica. Porque esse espírito que está vinculado a nós está em expiação, assumindo consequências de atos realizados em existências passadas. E essas consequências dão a ele agora um corpo deficiente. Aí nós temos a explicação. Mas a reencarnação também nos explica que aqui estamos não simplesmente para sofrer, mas estamos para realizar aprendizados que nos elevem acima da existência material. Porque a vida vai continuar no depois da morte. E tudo que pudermos semear de bom, ou a resignação que tivermos em relação à nossa situação atual, nos elevará espiritualmente. A reencarnação é a chave. A chave que fará com que os egoístas, os déspotas, aqueles que vinculam sua vida às sensações, fará com que todos eles caiam. E que os brandos, os pacíficos, esses herdem efetivamente o mundo. Porque de existência em existência, além de trocarmos de corpo físico, nós trocamos também de status social. Nós podemos ser ricos hoje, mas pobres amanhã. Podemos ser nobres hoje, mas plebeus amanhã. E assim por diante. Porque a reencarnação vai nos levando às experiências necessárias para a nossa evolução, para o nosso progresso intelectual, moral e espiritual. E aí nós entendemos a justiça divina, que Jesus resumiu brilhantemente, profundamente, com uma única
frase: a cada um é dado segundo as suas obras. Essa é a frase do nosso Mestre Jesus e que resume o funcionamento da lei divina. Ou seja, eu só posso receber nesta atual existência e no depois da morte de acordo com o que eu fiz. É assim que a lei divina funciona. Deus, através da sua lei, nos julga pelas nossas intenções. E é por isso que já está embutido na lei a misericórdia. Porque o julgamento não é o mesmo para todos os seres. E as consequências não são as mesmas para todos. Depende das nossas intenções, depende das circunstâncias, tudo é levado em conta pela lei divina. Mas há algo do qual nós não escapamos, nunca, que é assumir as consequências do uso que fazemos do nosso livre-arbítrio. Portanto, se temos a quem nos queixar dos problemas que carregamos na atual existência, não é de Deus, não é com Ele, também não é com Jesus, também não temos que nos queixar com o nosso anjo da guarda, também não temos que nos queixar dos outros, como se fossem os causadores dos nossos problemas. Temos que nos queixar de nós mesmos, porque nós somos os causadores da nossa felicidade ou da nossa infelicidade. Nós vivemos no céu ou no inferno de acordo com os nossos pensamentos, os nossos valores e as nossas ações. Por isso que ao estudarmos o Espiritismo, compreendemos que tudo é justo, porque tudo tem a sua razão de ser. O acaso não existe. E Deus é o Deus de todos. E na sua lei não existe nenhum tipo de privilégio. Então saibamos ter resignação diante de expiações e provas, saibamos acionar a nossa força de vontade para sempre nos melhorarmos e fazermos o bem, porque essa é a senha para a nossa melhora, a melhora dos outros e também a melhora da humanidade. Se você quiser conhecer mais sobre as bases e funcionamento da lei divina, nós recomendamos que leia, estude e medite o conteúdo da obra O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, que é obra básica para termos esse conhecimento. E assim, chegamos ao final de mais esta edição de Ante os Novos Tempos. Que possamos confiar em Deus, semear o bem e o amor sempre, trabalhar pela paz, pela solidariedade, para renovarmos a nossa humanidade através da nossa transformação moral. E que possamos estar juntos no próximo programa, semana que vem, sempre aprendendo com o Espiritismo, esta doutrina que nos conclama a imortalidade da alma e a nossa ascensão para a perfeição. Paz em seu coração e até o nosso próximo encontro. Um olhar voltado para o futuro da humanidade. As revelações dos Espíritos. A mensagem consoladora e esclarecedora do Espiritismo. Este é o programa Ante os Novos Tempos. Produção e apresentação, Marcos de Mário. Orientação Espírita, o seu canal de Espiritismo no YouTube. Esclarecendo e consolando através dos princípios espíritas.
Faça a sua inscrição e renove sua vida. Vamos juntos fazer o mundo melhor.